Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo, mais uma palavra trazida da Escritura para que o nosso coração seja tocado, consolado, confortado, confrontado pela palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo de verdade. Hoje é o dia 20 de setembro de 2020. Eu quero convidar você a abrir a Sagrada Escritura. Como sempre temos feito, nós queremos priorizar realmente a leitura da Sagrada Escritura. O nosso texto de hoje para a nossa meditação se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo 22. Segundo livro dos Reis, no capítulo de número 22. O verso de número 1 do capítulo 22 do segundo livro dos Reis diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jedida e era filha de Adaías de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Vá pedir ao sumo sacerdote Ilquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo. Que esse dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra e tenha seu encargo à casa do Senhor, para que paguem a eles aqueles que fazem a obra na casa do Senhor, para repararem os estragos no templo e os carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos do templo. Mas não é necessário que prestem contas do dinheiro que lhes foi entregue, porque são honestos. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu relatório dizendo: Os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu encargo a casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: O sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Ilquias, o sacerdote, a Icão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo que está escrito a nosso respeito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Uda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tikva, filho de Arás. Uda morava na parte nova da cidade em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido e ela lhe disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Digam ao homem que os enviou, assim diz o Senhor: Eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é viva e verdadeira. Nós, ó Pai, cremos que ela é poderosa para fazer, ó Deus, os seus efeitos, para fazer aquilo que o Senhor manda. Então, Senhor, fala ao nosso coração, instrui-nos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Meus irmãos, minhas irmãs, um dos personagens bíblicos que mais me chama a atenção no Antigo Testamento é um rei cujo nome é Ezequias. Ezequias, ele foi acometido de uma doença muito forte. O profeta Isaías vai até Ezequias, dá para ele uma receita e também ora com ele, pede a Deus que o cure. E Ezequias é curado da sua doença. Ezequias tem um filho cujo nome é Manassés, que foi o pior, senão um dos piores reis que o povo de Deus já teve no Antigo Testamento. Diz a palavra de Deus que Manassés era agoureiro, ele era alguém que planejava, motejava o mal para as pessoas.
Diz a palavra de Deus que Manassés chegou até mesmo a sacrificar o seu filho a um deus estranho. Era adivinho, era acostumado a consultar os médiuns, feiticeiros, e também pegou uma imagem de uma deusa e colocou no templo. O templo, sim, que foi consagrado anos atrás, tão somente para glorificar o Senhor nosso Deus. No reinado de Manassés, diz a Bíblia que o povo chegou a fazer pior do que os outros povos pagãos, os povos pagãos ao seu redor. Diz a Bíblia que Manassés também derramou sangue inocente. Manassés foi terrível. Manassés teve um filho que também reinou no seu lugar, Amon, que seguiu o mesmo caminho do pai. É morto numa conspiração. O povo pune aqueles que os conspiradores, e o seu filho, filho de Amon, Josias, com apenas 8 anos de idade, assume o reinado. E depois de 18 anos de reinado, Josias começa uma reforma no templo, começa a reparar o templo, havia necessidade de que aquele templo fosse então consertado. E numa dessas reformas, o livro da lei, que pensamos nós ser exatamente o livro de Deuteronômio, foi encontrado porque estava esquecido, talvez esquecido de propósito durante o reinado de Manassés. O que quer dizer, irmãos e irmãs, que depois de 75 anos, a Bíblia, ou o Deuteronômio pelo menos, estava esquecido no templo. Esse texto não estava sendo lido por pelo menos 75 anos. Uma geração inteira estava sem a orientação bíblica, sem a instrução da parte do Senhor. No segundo livro dos Reis, aqui no capítulo 22, nós temos aqui o relato do encontro desse livro e sua entrega ao rei, e a atitude do rei vai nos demonstrar, irmão, o que pode acontecer quando a palavra de Deus é reencontrada e ela é retornada para o seu lugar devido, não somente no templo, mas no coração das pessoas. Mas antes de chegarmos a este ponto, é preciso que nós conversemos um pouco nessa manhã, irmãos, sobre os prejuízos decorrentes, os prejuízos oriundos do abandono da palavra do Deus eterno. O primeiro prejuízo que nós vemos aqui, irmãos, é que uma geração ou gerações inteiras podem se perder, porque a palavra de Deus não é considerada. 75 anos pelo menos. Eu faço essa conta, irmãos, porque Manassés reinou 55 anos, o seu filho reinou mais 2, e agora, 8 anos depois, 18 anos depois que Josias inicia o seu reinado, esta Bíblia, ou esse trecho da Sagrada Escritura é encontrado no templo. Talvez ali, irmãos, embrulhado em algum lugar, escondido em algum lugar, talvez colocado, irmãos, num lugar onde talvez dificilmente fosse encontrado. Lá estava, irmãos, por 75 anos, o livro da lei. Todas as vezes que uma pessoa, que uma igreja, que o povo de Deus deixa de lado as Sagradas Escrituras, consequências dolorosas podem acontecer. O grande desejo de Lutero, o reformador do século XVI, é que a Bíblia saísse, irmãos, dos cantões catedráticos, que a Bíblia saísse simplesmente das academias ou dos mosteiros e viesse para as mãos do povo. Não é por menos, irmãos, que com a Bíblia na mão, a Alemanha foi varrida pela reforma, por uma volta à Sagrada Escritura. Não é por menos que o ensino da Sagrada Escritura produziu avivamentos na Escócia com John Knox, por exemplo. A Bíblia foi perdida, ou um trecho da Bíblia perdido por 75 anos,
E o que é que aconteceu? Uma geração de 75 anos não ouviu a Sagrada Escritura. É por isso que o profeta Oséias faz questão de nos dizer, irmãos, que não havendo conhecimento, não havendo ensino, a morte, o povo perece, o povo é destruído. Mas quando a palavra de Deus ela é entronizada, quando a palavra de Deus é considerada e ensinada, os corações podem ser tocados, podem se voltar para o Senhor. Um povo sem orientação é um povo que não sabe quem é, não sabe de onde veio e nem para onde vai. A perda da identidade no povo foi tão terrível a ponto desta Bíblia perdida, desta palavra perdida, além de uma geração inteira ter sido jogada fora. Também, irmãos, outros deuses vieram a ocupar o coração daquelas pessoas. Se não, vejamos. Naquele tempo, quando o livro da lei estava perdido, ali em Jerusalém, exatamente no lugar onde ele deveria ser mais considerado, mais ensinado. Ali, irmãos, naquele lugar, o culto a Baal, a Astarote, a rainha dos céus, foi estabelecido. O culto a Moloque, aquele que aceitava o sacrifício de crianças. O culto aos deuses da terra. Basta nós lermos o livro dos reis e vermos essa situação caótica, as pessoas sacrificando filhos, crianças inocentes. Isso foi terrível. Porém, irmãos, nós vemos aqui que esta reforma no templo nos demonstra que havia, mesmo sem a Sagrada Escritura, mesmo sem o livro da lei estando no coração e muito menos nas mãos das pessoas, ainda havia toda uma estrutura religiosa que mantinha aquilo tudo funcionando. É imprescindível que notemos aqui, irmãos, que nem sempre um sistema religioso funcional significa que a palavra de Deus está sendo considerada e que a vontade de Deus está sendo considerada. Olha o que diz a Sagrada Escritura, irmãos, que no verso de número 22, capítulo 4, diz assim: vá pedir ao sumo sacerdote Uquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor. Portanto, havia ali sumos sacerdotes, haviam ali levitas, tocadores de tamborins, tocadores de pandeiros, tocadores de símbolos, mas havia pouca leitura, ou nenhuma leitura, ou pouco estudo, ou nenhum estudo, nenhuma meditação da palavra de Deus, nada disso era realizado. Ali, irmãos, quando não há ensino da palavra de Deus, uma lacuna é aberta em todo o sistema, para que qualquer coisa venha a ser introduzido. Devemos ser pessoas, irmãos, que considerem isso no nosso dia a dia. Não há como reverenciar e adorar um Deus que nós não conhecemos. E a maneira pela qual Deus se revela a nós, o seu caráter, sua vontade, sua pessoa, é através da Sagrada Escritura. Não há como se falar, não há como se comportar como um filho de Deus se nós não aprendemos o que Ele quer de nós. Não há como ter relacionamento com Deus ao qual nós não conhecemos. As grandes heresias, irmãos, estabelecidas nos dias de hoje, elas são oriundas, irmãos, da falta de ensino. Duas coisas acontecem quando a palavra de Deus é menosprezada e é esquecida. Primeira delas, uma geração é perdida. Segunda coisa, se abre espaço para se introduzir qualquer coisa, especialmente deuses estranhos, no coração das pessoas. Mas o que acontece quando se introduz a palavra de Deus novamente? Nós vemos aqui, irmãos, que um dos servos do rei recebeu o livro da lei que estava perdido. E Uquias entregou o livro a Safã e este o leu. E a leitura desse livro provocou no escrivão, provocou naquele homem um espanto. Espanto tal que ele foi obrigado a levar para o rei este livro. No verso 10, diz que o escrivão anunciou ao rei. E o sacerdote Uquias, então, após entregar esse livro, Safã leu diante do rei.
Quando o rei ouviu as palavras do livro, o rei rasgou as suas vestes e deu ordem a Ilquis, o sacerdote, para que algo fosse feito. Ele foi então consultar uma mulher, sim, uma profetisa, sobre a qual estava a palavra de Deus naquele tempo. Ela, irmãos, ao tomar conhecimento dessa palavra, com certeza já era uma mulher que tinha o temor de Deus em seu coração, percebendo a gravidade daquela situação, confirmou com o rei e disse: esta realmente é algo para a gente temer, é algo para a gente considerar. E diz essa mulher no verso 16 que Deus traria desgraça sobre aquele lugar, sobre os seus moradores, porque a palavra de Deus havia sido esquecida. O que é, irmãos, que acontece quando nós introduzimos a palavra de Deus novamente nas nossas vidas e na nossa igreja? É preciso, irmãos, entender algumas coisas aqui antes de entrarmos nesse segundo aspecto. O rei Josias começou a reinar muito cedo. O que é que Josias tem contra ele? Começa a reinar com 8 anos de idade. É válido lembrar, irmãos, que ele tem um pai que não serviu ao Senhor. Ele tem um avô que foi sanguinário, injusto, idólatra. Um avô que foi terrível. Mas ele também tem um bisavô que foi alvo da graça de Deus e curado pelo Senhor e que foi um bom rei. Não sei até que ponto Josias ouviu as histórias sobre o seu bisavô, mas com certeza a influência do seu pai e do seu avô o atingiram. Haja vista, irmãos, que havia as pessoas que escreviam as histórias do rei e fatalmente, em algum momento, Josias deve ter lido as histórias. Certamente Josias deve ter olhado para o seu passado e percebido que herdou um passado bastante difícil. Um homem que agora está no reinado depois de 18 anos, mas que tem um histórico familiar muito difícil. O histórico de um avô que sacrificou filho a deuses. Seu pai também não ajudava muito. Além disso, irmão, Josias tem todo um sistema religioso alimentado até então pela idolatria. Um sistema que era alimentado também financeiramente. Mas o que foi que fez Josias? Primeira coisa que ele fez, no verso de número 11, diz que Josias ouviu a palavra de Deus. Durante um bom tempo, Safã simplesmente leu a palavra de Deus para o rei. Mesmo este moço, mesmo este jovem, por volta dos 30 anos de idade, tendo pouquíssimas referências, ao ouvir a palavra de Deus, ele percebeu que Deus estava falando com ele. Ouviu a palavra de Deus. Em segundo lugar, Josias respondeu a esta mensagem. Houve atitude após a leitura da palavra de Deus. Imediatamente, Josias percebeu que algo precisava ser feito. Em outro momento, no capítulo 23, a terceira atitude de Josias. No verso 1 do capítulo 23, diz que Josias deu ordem e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele foram todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, desde o menor até o maior. E o rei leu diante dele todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. Veja que coisa maravilhosa, irmãos, quando o livro foi encontrado e reintroduzido no seu devido lugar, não somente no lugar físico, mas também no coração. Josias ouviu, Josias respondeu e agora Josias repassou e leu. Que maravilha, irmãos, saber de um líder, de um rei que foi capaz de ler a palavra de Deus para o seu povo. Que privilégio, irmãos. Diz o verso 3, que o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança diante do Senhor para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo concordou com essa aliança. O povo, irmãos, ouviu a leitura de Deuteronômio, quando fala do Senhor nos mandando amá-lo de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de toda a nossa força.
E isso provocou no coração do povo, irmãos, a entronização da palavra dentro de cada um deles e provocou neles a atitude. Que atitude foi essa? Uma aliança com Deus. Em outras palavras, irmãos, a aliança, quando nós somos aliançados com Deus, significa que nós fizemos com Ele um pacto. O que aconteceu foi um tremendo avivamento, ou um reavivamento, como queira chamar, a ponto daquelas pessoas agora considerarem a palavra de Deus. E o que é que eles fizeram isso? A aliança, esse pacto que eles fizeram agora com o seu Deus, provocou, irmãos, inúmeras transformações. E essa transformação partiu do rei. O rei derrubou todos os postes ídolos, ou seja, imagens que ficavam nos montes. Tirou as estátuas dos deuses de outros povos, acabou com prostituição cultual, acabou com os falsos sacerdotes. Ele eliminou toda e qualquer sombra de atividade mediúnica, de adivinhadores e coisas similares. Restaurou e celebrou a Páscoa do Senhor, o maravilhoso símbolo da aliança do povo de Deus com o seu Deus. A Páscoa inesquecível foi celebrada, porque este rei, de uma vez por todas, leu, ouviu, respondeu a palavra de Deus. Irmãos e irmãs, isso aqui é muito sério. É urgente a necessidade de que a Bíblia volte a ocupar o centro das nossas vidas, no sentido de que através dela nós venhamos a conhecer o que é que Deus requer de nós. A Bíblia não deve ser, irmão, simplesmente um amuleto ou um objeto santificado ou separado para espantar maus espíritos. De nada adianta você abrir a palavra de Deus no Salmo 91 e deixá-la aberta no alpendre da sua casa ou no aparador da sua casa, se ela não é lida e não é reverenciada por você e por mim. Porque a Bíblia por si só, irmãos, o papel por si só não tem poder algum, mas o poder deste livro está em transformar corações, em transformar vidas, porque através da palavra de Deus finalmente se conhece esse Deus maravilhoso e nós podemos aliançar com Ele, nós podemos pactuar com esse Deus e andar com Ele, e agarrado com esse Deus, fazer a sua vontade e a nossa vida vai ser transformada. Irmãos, Jesus, nosso amado Senhor Jesus, quando foi tentado pelo diabo, no momento, irmãos, em que ele está fragilizado, com fome, depois de 40 dias sem comer e sem beber, lhe foi oferecido transformar pedras em pães. Jesus disse para o seu tentador em alto e bom som: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus diz: está escrito. Jesus usou a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós nesses dias procuramos muitas coisas, procuramos resolver nossas necessidades físicas, materiais, corremos atrás de tudo e atrás de todos, a resolver todos os nossos problemas, buscamos o conforto. No entanto, essas coisas podem manter, irmãos, o nosso corpo, podem manter a nossa temperatura, podem nos manter abrigados, acolhidos, mas isso não alimentará a nossa alma, a menos que isso seja para nós um ídolo, um Deus. Mas quando nós voltamos para a palavra do Senhor, nós percebemos que é ela que nos alimenta. É a palavra de Deus que dá sentido para a nossa vida, que nos enche de significado, que transforma o nosso caráter, que nos ajuda a sermos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. É isso também que fazia o apóstolo Paulo. E é isso que o apóstolo Paulo instruía o seu aprendiz, ou o seu discípulo, jovem pastor. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, o apóstolo Paulo diz assim para Timóteo, esse pastor: Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque é esta palavra que vai transformar a vida. E notem bem, irmãos, que o apóstolo Paulo reconhece, no contexto de Timóteo, de que nos últimos dias os homens seriam
terríveis e não gostariam de ouvir a sã doutrina, mas como que sentindo coceiras nos ouvidos, se voltariam para outras coisas, se voltariam para os falsos mestres, alguém que alimentasse aquilo que eles tanto desejavam. Eu quero incentivar você nesse dia a reintroduzir a Bíblia na sua casa. Seja honesto com você mesmo, seja honesto com a sua família. Nós investimos muito tempo em muitas coisas, mas não investimos tempo em ler e estudar a Sagrada Escritura. Nós investimos muito tempo, irmãos, olhando cada vez mais distrações que estão à nossa volta, mas pouco tempo dedicamos à leitura da Sagrada Escritura. Vamos direto à fonte de vida. Vamos direto ao pão que nos alimenta. Voltemos à Sagrada Escritura, porque a ausência da Bíblia, a ausência da palavra de Deus na nossa vida, ela é terrível, ela produz morte, podemos perder uma geração inteira. Precisamos também, nós como pastores, fazer com que a Bíblia volte para os nossos púlpitos, que ela seja pregada e ensinada poderosamente e fielmente. Deus abençoe poderosamente a sua vida e que você entenda que a longo, a médio prazo, a Bíblia vai fazer um efeito maravilhoso na sua vida, a ponto se a ausência da Bíblia pode fazer perder uma geração. A presença dela, o ensino dela, pode salvar várias e várias gerações. Pode também trazer alimento à sua alma, alimentar o seu coração, te encher de paz e de alegria. E é por isso, irmãos, que o profeta já disse no Antigo Testamento: achadas as tuas palavras, logo as comi. Elas são doces como o mel. É como disse o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus que alimenta a nossa vida. Estabeleça um plano de leitura bíblica para você. Estão disponíveis muitos e muitos. Estabeleça um plano de estudo da palavra de Deus. Estabeleça um momento em que a palavra de Deus possa falar ao seu coração e ler também a tua alma. Que Deus abençoe o seu coração. Quero orar por você. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por esse momento tão oportuno de estar aqui com os irmãos neste lugar. Oportuno também, ainda que no momento, ó Deus, online, mas que a gente possa receber a instrução do Senhor. Obrigado porque eles estão ouvindo esta palavra e que a Bíblia, Deus, possa voltar ao nosso coração, possa voltar à nossa família, possa voltar a ser considerada nas nossas vidas. Eu quero pedir a bênção sobre esses ouvintes nesta hora. Não sei o que eles estão passando na sua vida, mas quem sabe, ó Deus, eles estão sentindo a necessidade mesmo. E ainda que a gente, ó Pai, não sinta, porque sabemos que o coração humano é enganoso, façamos isso, ó Pai, porque é o certo a se fazer, ou seja, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, orar com a Bíblia, considerar a Bíblia e obedecê-la. É a Tua palavra, se nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Fica com Deus, um bom domingo para você, Deus muito o abençoe.